E aí, galera, beleza? Tudo bem? Aqui é a professora Débora Cavalcante e hoje a gente vai bater um papinho sobre conto. Gênero narrativo maravilhoso, lindo e fictício, tá? Os contos são narrativas fictícias. E falando em narrativa, eu tenho que recordar quais são os elementos da narrativa. Nós temos 5 elementos que constituem um texto narrativo: tempo, né, que pode ser um tempo histórico, pode ser a duração da narrativa, né, pode ser um tempo cronológico, isto é, à medida os fatos são narrados à medida com que eles acontecem, né, bem definidos, início, meio e fim, organizadinhos, e o tempo psicológico, que vai depender mais da memória do narrador, certo? E nos vestibulares, a gente costuma utilizar muito mais o tempo cronológico, organizado, tudo claro, bonitinho, porque nós estamos submetendo aquilo, né, a uma avaliação, certo? Eh, Além do tempo, nós temos o espaço, que é o ambiente onde a narrativa se desenvolve, que no conto, inclusive, é um ambiente muito limitado, muito pequeno, sem maiores descrições, porque o conto é uma narrativa condensada, curtinha, em que esses elementos são todos muito simples, né? Muito sintéticos. O que recebe mais destaque num conto é o próprio enredo, né? O foco narrativo em si. Além do tempo, do espaço, nós temos os personagens. Personagem, num conto, ele é construído por tipificação. Como eu não tenho muito espaço para construir um personagem complexo e tal, o que que eu faço? Eu tipifico. Meu personagem é um vaqueiro, meu personagem é um médico, meu personagem é um advogado. E aí cabe ao meu leitor criar essa imagem de médico, de vaqueiro, de advogado. Tem um conto do Machado de Assis que é A Carteira. Nesse conto, o personagem principal é o Honório, que é um jovem advogado. Lembrando, né, de que o Machado de Assis escreveu esse conto lá em 1800 e me esqueci, você tem um personagem muito bem construído aí na tua memória. O Honório é um jovem advogado, ele se veste como? Ele se veste de paletó e gravata, né? Como é lá de 1800, ele anda com aquela pasta a tiracolo, ele tem uma cartola também, né? Aquele chapéuzinho, ele tem um monóculo. Então você constrói todo esse personagem, né? Somente pela tipificação. Quem vai fazer, né? A construção assim física e tal é o teu leitor, certo? Então entendam esse negócio da construção do personagem dentro de um conto, dentro de uma narrativa que é mais curta, que é mais condensada, que é mais limitada a uma quantidade específica de linhas. Eh, o narrador do conto pode ser em primeira ou terceira pessoa, certo? Como exemplo de terceira pessoa, a gente pode pegar o próprio Machado de Assis aí com A Carteira, que é narrado em terceira pessoa, e em primeira pessoa a gente tem os contos da Clarice Lispector, né, que são majoritariamente narrados em primeira pessoa. A Felicidade Clandestina, a meninazinha, né, que ia lá atrás do livro emprestado às Reinações de Narizinho e todo dia era humilhada. Pronto. Então, é um exemplo de conto em primeira pessoa. A Clarice fazia muito isso, inclusive o que gerava muitas dúvidas, na época, se eram contos ou se eram crônicas, porque crônicas, né, tem essa característica da subjetividade da primeira pessoa, e os contos são mais característicos, né, são mais escritos em terceira pessoa. Porém, se for fictício, ou seja, né, se não tiver, uma responsabilidade com a realidade, eu não vou caracterizar como outro texto, eu caracterizo como conto. É uma das principais características que distanciam, né, que distinguem a crônica do conto. É a questão de que o conto é obrigatoriamente fictício. Embora seja uma narrativa que possa ter acontecido com qualquer pessoa, às vezes, né, é totalmente fictício. Então, não tenha dúvidas acerca disso. Além do
tempo, do espaço, do personagem, do narrador, primeira ou terceira pessoa, nós temos o enredo. O enredo é aquilo que se está contando, é a história em si. E para os contos é o que importa mais, certo? É você colocar lá o conflito, certo? Vou chamar de conflito. Você colocar lá já no primeiro parágrafo do seu texto o conflito e desenvolver esse conflito ao longo do seu texto, tá bom? Eu tenho uma estrutura muito bem definida do conto, tenho uma estrutura muito bem definida do conto. É um parágrafo, né, para a introdução, onde se situa às vezes o tempo, onde se situa o personagem, onde eu situo o conflito a ser desenvolvido. Pronto. Então, na introdução do meu texto, geralmente eu já começo, né, falando ou pelo personagem ou falando do tempo, né, para conseguir apresentar o conflito que será desenvolvido. O desenvolvimento desse conflito é você narrar a historinha normalmente. Do jeito que você narra, por exemplo, a sinopse de um filme, né, faz o resumo aí de um filme, você narra o seu conto. Agora, como o conto é muito condensado, tudo que tem nele tem que ser extremamente necessário, certo? Você não vai colocar uma espingarda colocada no armador, né, da sala, se essa espingarda não tiver um, um valor fundamental para o seu texto, para a sua narrativa. O clímax, né? Eu tenho introdução, tenho desenvolvimento, tenho clímax e tenho desfecho. Clímax é o momento de maior tensão da narrativa, é aquele momento em que você percebe que o conflito vai se desenvolver, né? Vai ter o desfecho, vai ser resolvido, pronto. Parece, sabe com o que eu gosto de comparar? Com o final do episódio da série. Tu tá aqui, sabe aquelas séries que te prendem desse jeito, que você pensa só mais um episódio, e aí você já maratonou todas as 15 temporadas? Então, isso é um recurso, né, da escrita também, certo? Que é o momento de conflito maior do seu texto, é o momento de suspense. E o que vem depois desse clímax já é o desfecho, é como acaba a sua narrativa. Às vezes, essa narrativa, você pode perceber em alguns exemplos, ela fica em aberto, né? Não tem um desfecho muito claro. E às vezes é muito claro e é muito simples, que você cria toda uma expectativa e tem aquele final muito simples. "Ai, Débora, eu não gosto disso", mas não é para você gostar não, né, o autor fez e publicou e você lê se você quer. No vestibular, você tem, que deixar essas partes muito claras, porque na UES, por exemplo, os aspectos textuais são os que retiram mais pontos. Então, se você esquece, por exemplo, de deixar esse clímax mais evidenciado, você pode perder aí 2,5 dos 60 pontos lá da UES, certo? E segue a narrativa básica, é a introdução para situar ali o tempo, o espaço, o personagem, né? Depende muito do que você quer. Isso é bem flexível, é bem livre. Agora, o conflito, né, tem que ser já apresentado na introdução do texto. O desenvolvimento pode ou não ter diálogo, é algo que também você escolhe. Geralmente, tem um diálogo ou outro. Para o vestibular, eu já nem recomendo muito, principalmente o vestibular da nossa Universidade Estadual do Ceará, porque você só tem 25 linhas para escrever. E aí, se você ocupa, né, se você gasta algumas dessas linhas com o diálogo, pode ser que você não consiga estruturar tão bem a sua narrativa. Então, o diálogo é um recurso que eu não recomendo muito para o vestibular, a não ser que você tenha muito, muito domínio. Enfim. Ou, né, se a proposta fizer essa exigência, porque você tem que ficar totalmente imerso na sugestão de proposta. É a proposta quem vai dizer quem você é, o que você tem que fazer, de onde você veio, para onde você vai. Naquele momento é a proposta que manda em você. Você não é nada, né? E a proposta é tudo. Depois desse desenvolvimento, que pode ou não ter diálogo, né?
você tem o clímax e tem o desfecho, tá? O desfecho geralmente é o último parágrafo do texto e é só colocar como foi que se encerrou. É contar a história, como é que a história termina, certo? Pronto, é bastante simples. Coloquei aqui no slide para vocês, né, essa estrutura. Falei dos elementos da narrativa, certo? Para você observar aí com mais calma. E coloquei também os tipos de conto, né? Geralmente, os contos que os vestibulares pedem são histórias simples, embora fictícias, são histórias que podem ter acontecido, né, com qualquer pessoa. Mas existem também contos fantásticos, né, nos quais acontecem coisas totalmente surreais e inverossímeis, tá? Como assim surreais? Alguém, né, sofrer assim um processo de metamorfose, em um momento ser um coelho, outro momento ser um canguru, outro momento ser uma borboleta, ou ser uma mistura de tudo isso, como são os contos do Murilo Rubião, né? Se você tiver aí uma curiosidade, você pode procurar na internet, que tem disponível O Homem do Boné Cinzento, é, dá uma pesquisada para você ver, são bem característicos do fantástico. Os contos da Clarice Lispector, por exemplo, são totalmente verossímeis. Inclusive, na época, questionaram para ela se era intimista, ou seja, né, se aquilo fazia parte da vida dela, se eram histórias da vida dela que ela narrava naqueles contos. Só que não dá para afirmar que são intimistas, são contos. Contos são totalmente fictícios, tá? Ela pode até ter se inspirado em alguma história real dela ou de alguém, mas, né, aqueles elementos ali são todos ficcionais, tá bom? Então, guarda isso bem na memória. O conto, a estrutura dele, introdução, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho, tá? Tem essa estrutura básica, bem objetiva e bem fechadinha. Lembra que todos os elementos são condensados. O que isso quer dizer? Que eles são todos mais sintéticos, mais resumidos. E, né, lembra que tem vários contos diferentes, que pode ser de horror, que pode ser de humor, que pode ser algo totalmente normal da vida cotidiana, mas que são fictícios, tá bom? Então, por agora, né, é isto. Um grande beijo, até a próxima.